Esta celebração eucarística vai ser aplicada de forma especial pela recuperação da saúde do nosso pároco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Neste dia 25 de julho, a Igreja celebra a festa do apóstolo de São Tiago. Tiago, chamado maior, nasceu em Betsaida, era filho de Zebedeu e irmão do apóstolo de São João Evangelista. Juntamente com Pedro e João, foi testemunha da transfiguração do Senhor e da sua agonia. Decapitado por Herodes Agripa na Páscoa, por volta do ano 42, foi o primeiro dos apóstolos a receber a coroa do martírio. É venerado com um culto especial em Compostela, na Espanha, onde se ergue a célebre basílica a ele dedicada, que atrai desde o século IX inumeráveis peregrinos de toda a cristandade. Para celebrarmos dignamente estes santos mistérios, vamos reconhecer com sinceridade e humildemente que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor, tenha piedade de nós. Senhor, tenha piedade de nós. Cristo, tenha piedade de nós. Cristo, tenha piedade de nós. Senhor, tenha piedade de nós. Senhor, tenha piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Deus Todo-Poderoso e Eterno, que consagrastes as primícias dos vossos apóstolos com o sangue de São Tiago, concedei à vossa Igreja a graça de encontrar força no seu testemunho e auxílio na sua proteção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Leitura da segunda epístola do apóstolo de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, nós trazemos em vasos de barro o tesouro do nosso ministério, para que se reconheça que um poder tão sublime vem de Deus e não de nós. Em tudo somos oprimidos, mas não esmagados. Andamos perplexos, mas não desesperados. Perseguidos, mas não abandonados. Abatidos,
mas não aniquilados. Levamos sempre, e em toda a parte do nosso corpo, os sofrimentos da morte de Jesus, a fim de que se manifeste também no nosso corpo a vida de Jesus. Porque, estando ainda vivos, somos constantemente entregues à morte por causa de Jesus, para que se manifeste também na nossa carne mortal a vida de Jesus. E assim, a morte atuou em nós e a vida em vós. Diz a Escritura: acreditei, por isso falei. Com este mesmo espírito de fé, também nós acreditamos e por isso falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos há de ressuscitar com Jesus e nos levará conosco para junto dele. Tudo isto é por vossa causa, para que uma graça mais abundante multiplique as ações de graça de um maior número de cristãos, para a glória de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Os que semeiam com lágrimas, recolhem com alegria. Os que semeiam com lágrimas, recolhem com alegria. Quando o Senhor fez regressar os cativos de Sião, parecia-nos viver um sonho. Da nossa boca brotavam expressões de alegria e de nossos lábios cânticos de júbilo. Os que semeiam com lágrimas, recolhem com alegria. Diziam então os pagãos: o Senhor fez por eles grandes coisas. Sim, grandes coisas fez por nós o Senhor, e estamos exultantes de alegria. Os que semeiam com lágrimas, recolhem com alegria. Fazei regressar, Senhor, os nossos cativos, como as torrentes do deserto. Os que semeiam em lágrimas, recolhem com alegria. Os que semeiam com lágrimas, recolhem com alegria. À ida, vão a chorar, levando as sementes à volta, vêm a cantar, trazendo os molhos de espigas. Os que semeiam com lágrimas, recolhem com alegria. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, a mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com os filhos e prostrou-se para lhe fazer um pedido. Jesus perguntou-lhe: que queres? Ela disse-lhe: ordena que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Jesus respondeu: não sabeis o que estáis a pedir. Podeis beber o cálice que eu hei de beber? Eles disseram: podemos. Então Jesus declarou-lhes: bebereis do meu cálice, mas sentar-se à minha direita e à minha esquerda não pertence a mim concedê-lo, é para aqueles a quem meu Pai o designou. Os outros 10 que tinham escutado indignaram-se com os 2 irmãos. Mas Jesus chamou-os e disse-lhes: sabeis que os chefes das nações exercem domínio sobre elas e os grandes fazem sentir sobre elas o seu poder. Não deve ser assim entre vós. Quem entre vós quiser tornar-se grande, seja o vosso servo,
E quem entre vós quiser ser o primeiro, seja o vosso escravo. Será como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida pela redenção dos homens. Palavra da salvação. Santo Evangelho, perdoai-nos, Senhor. Recordemos que este é o terceiro dia na preparação para a nossa festa. Nos 2 primeiros dias refletimos respectivamente sobre a virtude da fé e ontem refletíamos sobre a esperança. Hoje vamos fazer a nossa reflexão sobre a caridade. Caridade, o amor do ação, amor e a entrega, amor ágape. Na sua primeira epístola, São João afirma: Deus é amor. Theos agape estin, expressão que está no original grego. Nisto consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou primeiro e enviou o seu Filho como vítima de expiação pelos nossos pecados. Nós podemos dizer que toda a história da salvação é uma história de amor. O amor que começa precisamente em Deus, que nos ama, um amor misericordioso, que nos ama como o melhor dos pais, ou o melhor das mães, um amor de Deus que é incomensurável, mas que realmente nos faz aproximarmos dele com confiança filial. Ele é o nosso Abba, ou seja, ele é o nosso paizinho, o nosso papá. O amor ao próximo é, digamos assim, a medida do amor a Deus e da vida cristã. É possível, como fruto do amor de Deus, aos homens que se manifesta do amor de Jesus, que se manifesta no amor de Jesus, que dá a vida por nós, demonstrando assim o seu amor. Não sei se expliquei bem, e às vezes já a linguagem me confunde um bocadinho, mas vou repetir outra vez esta afirmação. É possível, o amor a Deus e o amor aos irmãos é possível como fruto do amor de Deus aos homens, que se manifesta no amor de Jesus Cristo, que dá a vida por nós, demonstrando assim o seu amor. Ninguém dá maior prova de amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. O amor de nós cristãos deve estender-se a todos os seres, a todos os homens, e até poderíamos dizer também até à criação, mesmo até aos inimigos, e ser assim um testemunho de Cristo. No Sermão da Montanha, e em várias ocasiões, Jesus Cristo fala do amor mesmo aos inimigos. Deve este amor, sobretudo, mostrar-se na misericórdia e no serviço. Tal como Deus é misericordioso para conosco, também devemos ser misericordiosos uns para com os outros. E recordemos, pelo menos, algumas das obras da misericórdia. E quem teve ou seguiu o Catecismo de Pio X, como eu segui, e as pessoas mais idosas aqui presentes, se dividem em obras de misericórdia corporais e espirituais. As corporais são, por exemplo, dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, dar agasalho a quem precisa, assistir aos moribundos, visitar os presos, etc. As espirituais, que às vezes são aquelas que mais nós esquecemos, que são fundamentais, serão dar bom conselho, e às vezes não queremos ouvir os conselhos, às vezes os filhos não querem ouvir os conselhos dos pais, às vezes não nos aconselhamos uns aos outros para o bem, preferimos falar ou criticar os aspectos negativos, em vez de desfocar os aspectos positivos. Portanto, dar bom conselho, ensinar os ignorantes. Portanto, quando alguém desconhece algum aspecto da vida, nós devemos estar solícitos em ensinar, em comunicar, corrigir os que erram, que também é muito importante,
e a Bíblia diz-nos que toda a correção, quando é recebida, não agrada, mas depois dá uma consolação e dá uma calma que é fundamental na nossa vida. Saber corrigir, os pais corrigirem os filhos, etc, etc. É importante, muito importante na nossa vida. É uma obra da misericórdia também, obra da misericórdia espiritual. Consolar os tristes, perdoar as injúrias, que é quando alguém nos acusa de uma coisa que nós não fizemos, mas sermos capazes de perdoar. Jesus Cristo ensinou-nos no Pai Nosso a pedir a Deus Pai que nos perdoasse as nossas ofensas, como nós também perdoamos a quem nos tem ofendido. Depois, sofrer com paciência as fraquezas do nosso próximo. Todos nós temos as nossas fraquezas e é importante que saibamos sofrer essas mesmas fraquezas, as fraquezas uns dos outros. E, finalmente, rogar a Deus por vivos e pelos defuntos. É sempre importante que nas nossas orações, e de uma forma muito especial na Eucaristia, que na Eucaristia sempre o fazemos, especialmente na oração dita universal, a oração dos fiéis, em que nós rogamos a Deus pelos vivos e pelos defuntos. Pelos vivos, sobretudo, por aqueles que têm maiores responsabilidades na vida, os governantes, pelo Papa, pelos bispos, etc, etc. Esta atitude de rogar ou de pedir a Deus pelos vivos e pelos defuntos é fundamental. A Eucaristia tem também essa finalidade. Aqui vimos pedir a Deus por uns pelos outros. Mas nós temos na Bíblia várias passagens importantes que nos ajudam a refletir sobre o amor a Deus e o amor aos outros. De uma forma muito especial, aquela que nos vem narrada no capítulo 10 do Evangelista São Lucas, que é a parábola do bom samaritano, que todos nós conhecemos com certeza, mas vamos aqui recordar alguns aspectos. Tudo começa com uma pergunta que um doutor da lei, que devia conhecer e que conhecia de facto bem a lei de Moisés, pôs a Jesus: Mestre, que hei de fazer para possuir a vida eterna? E Jesus responde-lhe: Está escrito na lei, como é que tu a entendes? E o doutor da lei respondeu: Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças e com todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Esta afirmação, esta resposta do doutor da lei, era conhecida dos judeus, especialmente aqueles mais piedosos, bem conhecida porque recitavam várias vezes ao dia exatamente esta fórmula para que não se esquecessem de amar a Deus e de amar os irmãos. Então Jesus responde-lhe, respondeste bem, faz isso e viverás. Mas ele, querendo justificar a sua pergunta, faz uma segunda pergunta a Jesus: e quem é o meu próximo? E aqui está a parte mais importante, digamos. Jesus Cristo não dá uma resposta abstrata, não dá uma definição, mas conta uma parábola. Conta uma história que poderia acontecer na vida real e que por vezes acontece na vida real. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó, durante a viagem foi assaltado por ladrões que o espoliaram, que o deixaram quase morto. Por acaso passou por ali um sacerdote, mas viu e seguiu em frente. Um levita aproximou-se um pouco, viu que precisava, mas seguiu em frente. Então passou um samaritano. E esse samaritano aproximou-se daquele homem e fez o que estava ao seu alcance. Tratou-lhe as feridas com azeite e vinho, colocou-o sobre a sua montada, levou-o para uma estalagem, disse ao estalajadeiro que cuidasse dele, que tudo o que gastasse com ele, que depois na volta lhe pagaria. Depois desta história, Jesus faz uma segunda pergunta ao doutor da lei. Destes três, portanto, do sacerdote, do levita, do samaritano, qual deles te parece ter sido o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E o doutor da lei respondeu muito bem, o que usou de misericórdia para com ele. Então, bem a resposta de Jesus, resposta absolutamente sábia e que é importantíssima para todos nós. Vai e faz também tu o mesmo. Portanto, amar os outros é colocar-se ao serviço uns dos outros. É amar-nos uns aos outros
ajudando naquilo que o outro tem necessidade, portanto, como se costuma dizer, usando uma expressão latina, no hic et nunc, portanto, na circunstância concreta, no aqui e no agora. Nós temos uma outra passagem na Bíblia, e com esta vou praticamente terminar, embora vou focar um outro aspecto também importante, que é, e que já referi agora, que é o amor-serviço, o amor entendido como serviço. Nós não vivemos para nós próprios, nós vivemos uns para os outros. Quando nós pensamos só em nós, isso chama-se egoísmo. Quando nós pensamos uns nos outros, então chama-se verdadeiro amor, o agapé, o amor de doação, o amor de entrega. A tal caridade, que não se confina a um amor sentimentalista, a um amor muitas vezes apregoado aí, que não é muito amor, é mais satisfação pessoal do que propriamente serviço, entrega, querer o bem do outro, mais que o próprio bem querer, como diz o nosso grande e sábio poeta Camões, naquele poema que pelo menos os que estudam literatura conhecem bem e que é, sem dúvida, uma grande mensagem de amor. O texto que nós escutamos no Evangelho, precisamente um dos textos, esta é a versão de São Mateus, que nos ajuda a perceber bem o que é estar ao serviço uns dos outros. Jesus Cristo falou muitas vezes do reino, e por tantas vezes ouvirem falar do reino, havia uma certa confusão entre os discípulos, julgando que ele estava a falar de um reino terreno, até porque na altura a Palestina era uma das várias províncias do vasto Império Romano. E, portanto, a mãe dos filhos de Zebedeu, a mãe de João e de Tiago, este Tiago que nós hoje celebramos, cheia de boa vontade, com certeza, como todas as mães têm em relação aos seus filhos, e desejando para eles o melhor, aproximou-se de Jesus e disse-lhe: ordena que estes meus dois filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Pois há um diálogo estabelecido entre Jesus e os discípulos: podeis beber o cálice que eu vou beber. Esta expressão beber o cálice significa aceitar os sofrimentos, passar pelos sofrimentos, passar pela paixão que Jesus Cristo passou. Não esqueçamos que este apóstolo de São Tiago, que nós hoje celebramos, foi o primeiro dos 12 apóstolos e todos eles foram martirizados a ser martirizado. Eles responderam que sim, e depois Jesus acrescenta: mas sentar-se à minha direita e à minha esquerda não pertence a mim concedê-lo, é para aqueles a quem meu Pai o designou. E agora reparem no que vem a seguir. Os outros 10 apóstolos, ao ouvirem aquela atitude, ficaram um tanto ou quanto indignados, porque se calhar estavam a pensar em si, estavam numa atitude de inveja, começaram a murmurar uns com os outros sobre aquela atitude. E Jesus chamou-os e disse-lhes: sabeis que os chefes das nações exercem domínio sobre elas e os grandes fazem sentir sobre elas o seu poder. Não deve ser assim entre vós. Quem entre vós quiser tornar-se grande, seja o vosso servo, e quem entre vós quiser ser o primeiro, seja o vosso escravo. Será como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate pela multidão. E nós sabemos também o que aconteceu na última ceia, quando fazemos o lava-pés na Quinta-feira Santa, revivemos essa cena. Jesus lava os pés aos seus discípulos e no fim pergunta-lhes: compreendeis o que eu vos fiz? Eu sou mestre e senhor, lavei-vos os pés, assim deveis fazer vós também uns aos outros. E, terminando agora assim, recomendo-vos, sempre que puderdes, e com certa frequência, lerdes a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, os capítulos 12 e 13. 12 é o capítulo dos carismas, ou seja, dos dons gratuitos que nós recebemos de Deus, não para usarmos ciosamente para nós próprios ou para proveito pessoal, mas para pôr ao serviço uns dos outros, para pôr ao serviço da comunidade. O capítulo 12, o capítulo dos carismas. O Espírito Santo é o mesmo, mas os dons são diferentes. E depois o capítulo 13, que é aquele belo hino, ou cântico, se quisermos, à caridade. A caridade é paciente, a caridade é benigna,
Se eu souber todas as coisas, se eu tiver todos os poderes, se eu não tiver caridade, isso nada me serve. E vem no capítulo 3 da primeira carta aos Coríntios, São Paulo, a terminar esse capítulo, diz: agora permanecem estas 3 virtudes: a fé, a esperança e o amor, a caridade. Mas a maior é o amor, este amor oblativo, a caridade. Que assim seja na nossa vida. Irmãs e irmãos caríssimos, na festa do apóstolo São Tiago, apresentemos as nossas súplicas a Deus Pai, pela Igreja, pelo mundo, dizendo, cheios de confiança: ouvi-nos, Senhor. Pela Igreja Católica e Apostólica, para que, por intercessão de São Tiago, primeiro apóstolo mártir, dê testemunho da ressurreição de Jesus Cristo. Ouvi-nos, Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pelo Papa, pelos bispos e presbíteros, para que exerçam os seus mistérios como São Tiago e sejam verdadeiros pecadores dos homens. Oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Por aqueles que têm na pesca o seu ganha-pão, para que, por intercessão de São Tiago, pescador do mar e da Galileia, sejam livres de todos os perigos e regressem em paz às suas casas. Oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Por todos os discípulos e amigos de Cristo, para que sejam dignos de dar testemunho dele, como de São Tiago, e não recusem participar no cálice da sua paixão. Oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Por todos os homens e mulheres de boa vontade, para que façam a experiência de São Tiago, pertencendo ao grupo dos amigos íntimos de Jesus. Oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pela nossa comunidade paroquial e seus evangelizadores, para que a palavra semeada com lágrimas dê abundantes frutos de alegria. Oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Deus eterno e onipotente, escutai o povo que vos invoca e, por intercessão do apóstolo São Tiago, dai-nos a graça de abandonar as nossas redes para seguirmos os passos de Jesus. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos na vossa bondade, fruto da terra e do trabalho do homem que hoje vos apresentamos e para nós se vai tornar pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da videira e do trabalho do homem que hoje vos apresentamos e para nós se vai tornar vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Purificai-nos, Senhor, com o batismo da paixão redentora do vosso Filho, para que, celebrando a festa de São Tiago, o primeiro entre os apóstolos a participar do cálice de Cristo, possamos oferecer-vos um sacrifício agradável a vossos olhos. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus.
Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças, sempre e em toda a parte. Porque vós, pastor eterno, não abandonais o vosso rebanho, mas sempre o guardais e protegeis por meio dos santos apóstolos, para que seja conduzido através dos tempos pelos mesmos chefes que pusestes à sua frente, como representantes do vosso Filho Jesus Cristo. Por ele, com os anjos e os arcanjos, os tronos e as dominações e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças, e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério admirável da nossa fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo Armando e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos dos vossos servos, os familiares defuntos dos moventes deste sermão, a quem chamastes para vós, configurados com Cristo na morte e com Cristo também parte na ressurreição. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, especialmente São Tiago, que hoje celebramos, e todos os santos, São Jorge, nosso padroeiro, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo,
A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória por todos os séculos dos séculos. Num só coração e numa só alma, ousamos dizer como o Senhor nos ensinou: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Felizes os convidados para o banquete do Reino dos Céus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis a minha morada, dizei uma palavra e serei salvo.
Oremos. Protegei-nos, Senhor, pela intercessão do apóstolo São Tiago, em cuja festa recebemos com alegria os vossos dons sagrados, por Cristo nosso Senhor. A missa amanhã será a hora habitual da semana, portanto, será às 5h30. Antes, meia hora, teremos a recitação do texto, também como é habitual. No sábado a missa será às 6h da tarde, depois domingo a missa de festa em louvor do coração de Jesus será às 5h da tarde, com comunhão solene e profissão de fé de 8 pré-adolescentes da nossa comunidade, e na segunda-feira haverá a festa de Santo António, com missa às 6h da tarde, seguindo-se a procissão. No domingo também, após a missa, haverá a procissão. Amanhã, como sabeis, está previsto no programa bem elaborado para estas festas. Começam as festas, continuam as festas, digamos assim, noutro aspecto da vida da comunidade, festas culturais, recreativas, musicais, etc. E também se intensifica a vivência da nossa festa no domingo e na segunda-feira, como disse. Que a nossa participação ajude a vivermos bem estes dias, louvando o Senhor, convivendo uns com os outros, vivendo profundamente o mandamento do amor a Deus e do amor aos outros. O Senhor esteja convosco. Deus, que edificou a Igreja sobre o alicerce apostólico, vos conceda as suas bênçãos pela gloriosa intercessão do Santo Apóstolo São Tiago. Deus, que vos enriqueceu com a palavra e o exemplo dos apóstolos, vos fortaleça e ensine, para que sejais sempre e em toda a parte testemunhas da sua verdade. Para que, pela intercessão dos apóstolos, cuja palavra vos tornou firmes na fé, alcanceis a herança da pátria celeste. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, firmes na fé, alegres na esperança e ativos na caridade, idem em paz e o Senhor vos acompanhe.